Setembro chegou e a gente precisa conversar. Começou os posts de Setembro Amarelo, e aí vamos conversar e tentar se conscientizar sobre as questões da saúde mental. Mas assim como vocês, eu também tô cansada disso. É chato, né? É só porque chegou setembro, então a gente vai conversar e vai dizer tudo bem, e a gente vai ser empático e vai ser lindo. Assim como é o Dia das Mães, assim como é o Dia dos Pais, assim como é o Dia dos Namorados, assim como é o Natal, e aí a gente coloca dentro de um saquinho todas as nossas brigas, contradições, os nossos desgostos e guarda, reprime e aí finge empatia, finge amor. Às vezes esse saquinho rasga, esses sentimentos vêm à tona e surgem brigas. Assim também tá acontecendo com Setembro Amarelo. Tá, então não tem que ter Setembro Amarelo? Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Acho que a gente precisa sim conversar sobre essas coisas, a gente precisa sim começar a mostrar que saúde mental e transtornos mentais não são tabus. Eu nem gosto da palavra transtorno, eu já falei isso várias vezes, sempre que eu posso eu reafirmo, porque pra mim existem pessoas e formas de ser. É claro que em algum determinado momento vai existir alguma desregulação, seja ela hormonal, seja psicológica, ambiental, que vai influenciar o comportamento. E como essas pessoas conseguem conviver? A gente passa por isso. A nossa infância, a nossa adolescência, o momento da rebeldia, é muito característico de como tudo que a gente vive se transforma e nos molda para aquele momento, para as neuroses que a gente vai ter, para as angústias, para os transtornos que vamos desenvolver ao longo do processo penoso que é a vida. Mas o que eu quero dizer é que a gente não tem que esperar chegar setembro para criar empatia e conversar sobre isso. Não, a gente vai conversar sobre isso de janeiro a dezembro. E, principalmente, né, nas reuniões familiares, que são as mais causadoras de repressão, não tem que fazer ninguém reprimir só porque família é sagrado e a gente precisa se reunir. Aí você coloca no seu saquinho ali da angústia tudo que você detesta, tudo que você não gosta, tudo que te faz mal e reprime em prol da família. É o que acontece. Então, a gente precisa conversar sobre as questões que Setembro Amarelo trazem durante o ano, de janeiro a dezembro, não só em setembro. Então, vamos conversar um pouquinho, já para aproveitar esse ensejo do setembro e fazer esse apelo sobre essas questões. E aí eu quero chamar muito a atenção para a depressão, que infelizmente virou um grande tabu, o que não deveria. Eu não sei como, porque talvez eu saiba, mais ou menos. A nossa sociedade acaba. E aí, quando eu falo sociedade, eu não tô jogando a culpa no social. Eu tô falando do geral, das famílias, conforme a tradição. Eu tô falando da nossa tradição, né, do Brasil em si. É claro que isso vai se desdobrar para outras culturas, mas eu tô falando da nossa. A depressão, ela acabou sendo um processo do indivíduo que é proibido. Se você tem depressão, você é a pessoa que não sabe ser amado, que só sofre, que só reclama, que só deita na cama, que só chora, que não levanta, ou você é magro demais, ou você é obeso. São linhas, assim, muito extremas, né? Ou você é isso, ou você é aquilo. Ou você tem anorexia, ou você tem obesidade. E é isso que se tornou a depressão. A depressão é aquela pessoa sem vida. E aí eu fico pensando,
Por quê? Por que que a sociedade taxou a depressão como isso? E o principal de tudo é que a depressão não é uma coisa só. Você tem depressão e você tem anorexia, você tem depressão e você tem obesidade. Não é só isso. A depressão é um processo e é um processo do ser humano. É um processo que te faz, que te torna um ser humano. Então, o processo, a capacidade de se deprimir é essencial para a vida do ser humano. Não tô falando que você tem que viver pro resto da sua vida depressivo, tomando remédio. Não, muito bem pelo contrário. Quero que você entenda que existem momentos da vida de uma pessoa em que ela vai se deprimir por conta de um processo específico que ela está passando. Isso ocorre bastante na adolescência por conta da revolta. E principalmente mais pro final da adolescência ali, quando o adolescente tem em torno dos seus 20 e poucos anos, que ele tá de fato ingressando para a vida adulta. Então agora ele vai precisar realmente sentir o peso das responsabilidades que a vida adulta acarreta. Além disso, né, ainda vai ter todas as questões que ele tem que deixar para trás. Então ele tá deixando a sua energia adolescente, a sua coragem adolescente para trás e tá ficando mais contido. É natural que nesse desenvolver do adolescente para a fase adulta, ele começa a ter aspirações diferentes, idealizações e desejos diferentes. Talvez o desejo tradicional e cultural de constituir uma família, de ser bem-sucedido, de procurar alguma coisa que a sociedade vai olhar e vai aplaudir. E nesse momento ele se deprime, porque às vezes tá muito longe. Às vezes o padrão idealizado na cabeça daquele adolescente que está se tornando adulto está muito longe de ser alcançado. E aí ele se deprime. Mas o processo de se deprimir por conta disso é extremamente importante. Aí eu vou trazer um outro exemplo da vida adulta agora. Temos a vida adulta quando se perde alguém, se perde um emprego, se perde um animalzinho de estimação. São lutos que não são tão falados, né? O luto falado é o luto de quando alguém próximo morre, mas existem outros lutos, a frustração, o luto por um desejo, por algo que queria muito e não conseguiu. Então, existe uma questão ainda maior relacionada a isso, ou até mesmo uma falha, um erro que essa pessoa cometeu por um desvio ou por um impulso ali das suas pulsões, dos seus desejos. Por algum motivo, aquela pessoa cometeu um erro que não poderia cometer. E aí a pessoa não vai se deprimir? É importante, inclusive, que ela se deprima nesse momento, que perdeu alguém, que passou por algum processo que ela falhou realmente. É importante que ela caia nessa questão da depressão para poder sentir, inclusive, que ela é um ser humano. Ou você acha que seria normal e natural que ela perdesse alguém, ou que ela perdesse o emprego que ela tanto queria e ela ficasse feliz? Ou ela não sentisse nada, fosse apática? Não vejo naturalidade nisso, não vejo humanidade nisso. Ou ela vai ser grosseira com todo mundo, qualquer pessoa que fale bom dia pra ela, fala bom dia pra quem? E não se deprime. Uma pessoa extremamente apática. Isso não é saudável, não é natural. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é o processo de depressão, o processo de se deprimir, a capacidade de se deprimir do indivíduo faz parte do seu desenvolvimento enquanto pessoa. E isso é importante. Então, ver alguém deprimido não é para você ir lá e demonizar aquilo. Falar que tá errado, que é falta de Deus. Não, não é. Aquilo ali faz parte dela. E se você não tem a capacidade de deprimir, você é quem tem um probleminha aí pra tratar. Então, primeira questão sobre a depressão em si é essa. Outra grande questão pra gente finalizar é a questão de que ficou proibido se deprimir, né? Não pode. Não. Quem tá depressivo, quem toma algum medicamento é louco, quem faz terapia é louco. Quem, assim,
Acho que isso há muito tempo que eu ouço falar. Eu já tive esse medo, por exemplo. Acho que vocês também, em algum momento. Então, é importante a gente pensar nisso, porque a proibição, a restrição, a repressão dos sentimentos levam, inclusive, uma sociedade e as pessoas começarem a pensar que não podem ficar tristes. Ah, eu perdi meu emprego, tá, mas tá tudo bem, não vou ficar triste. Tem outras pessoas que estão em uma situação pior, eu não posso ficar triste por isso. E aí começam a reprimir esses sentimentos. E isso sim vai te levar para uma depressão patológica. Isso sim vai te levar talvez para o transtorno depressivo. E aí isso pode se tornar crônico, porque vai chegar uma hora que esse saquinho que você pega e joga todas as suas angústias e reprime lá dentro, ele vai rasgar. E quando rasgar, aí não adianta ter Setembro Amarelo, porque infelizmente vai ser tarde demais.